abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler juntos, capítulo 13, seu último versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Logo após a carta de Paulo aos Romanos, vamos ler juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor para que fale ao nosso coração. Pedimos ao Senhor que ministre ao nosso coração de uma forma poderosa, para que saiamos daqui não só edificados, mas com desejo de compartilhar com outras pessoas a Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ontem, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós comemoramos 141 anos do trabalho feminino da IPB. E hoje, pela primeira vez, eu vou repetir um sermão. Eu tinha até trocado algumas partes aqui do sermão, mas a nossa impressora deu problema, e aí só vimos o problema bem mais tarde, não conseguimos consertar, mas eu vou trocar um dos tópicos que nós usamos ontem para falar nessa noite. E é interessante a gente olhar o trabalho feminino. No dia 11 de novembro de 1884, há 141 anos atrás, foi criada a primeira, aquela que seria a embrionária da nossa SAF, que era a Associação Evangélica de Senhoras, lá na cidade de Recife, em Pernambuco. E qual é o objetivo dessa Associação Evangélica de Senhoras? Realizar estudos bíblicos, arrecadar fundos para pessoas necessitadas e para a igreja. A sua primeira presidente foi a senhora Carolina Smith. Quase 3 meses depois, no dia 8 de janeiro de 1885, na Igreja Presbiteriana de Rio Claro, em São Paulo, surgiu a chamada Sociedade Boa Esperança, presidida pela dona Eulália Dagmar, esposa do reverendo João Fernandes da Gama. Em 1908, ou seja, 23 anos depois, provavelmente com a morte dessa irmã, essa sociedade passou a se chamar Sociedade Auxiliadora de Senhoras Eulália Dagmar. Muitas outras foram surgindo em partes diferentes do Brasil, Muitas outras foram acontecendo. E em 1926, olha só, a primeira organizada foi em 1884. 42 anos depois, 1926, uma comissão de 100 mulheres compareceu àquela que seria a reunião do Supremo Conselho daquela época, na cidade de São Sebastião do Paraíso, do sul de Minas, solicitando a criação de federações de SAFs, de Sociedade de Mulheres, nos presbitérios. Em 1928, após a intervenção de uma senhora chamada Amélia Kerr Nogueira,
na Assembleia Geral acontecida em Campinas, ali foi efetivada a criação das primeiras federações de senhoras da Igreja Presbiteriana do Brasil. E em 1941, 15 anos depois, foi realizado na Igreja Presbiteriana do Riachuelo, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Nacional de Mulheres Presbiterianas. E a partir daquele local, daquele congresso, passou-se a chamar de Sociedade Auxiliadora Feminina. Ou seja, em 1941, Dona Maria Helena já era viva, né? Dona Luzia já estava também chegando aí, né? Foi realmente chamada de SAF. Foi a primeira vez. E aí surge a Sociedade Auxiliadora Feminina. E o que é a SAF? Gente, a SAF é um importante veículo da graça de Deus dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o que é também muito legal, que ela não é restrita à Igreja Presbiteriana do Brasil. A SAF, ela vai muito além dos rincões, como a gente fala, dos campos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A SAF, ao longo desses anos, foi a embrionária para criar creches, escolas, oficinas de costura, oficinas de pintura, oficinas de crochê, tricô, tudo isso com o foco de evangelizar, ganhar almas para Cristo. A SAF, ela continua sendo ainda hoje aquele grupo da nossa igreja que se reúne para orar, e muitas das vezes as irmãs oram com alegria, contentes pelo que Deus está fazendo, e às vezes chorando junto com aqueles que estão chorando, com aqueles que perderam seus filhos, aqueles que perderam os seus esposos, né? Aqueles que perderam seus pais, seus irmãos. A SAF tem essa grande característica. Em muitos lugares do Brasil, a SAF tem um dia específico que elas se encontram só para orar. A minha igreja de origem, a Igreja Presbiteriana de Mutuá, segunda-feira havia uma reunião de oração da SAF que começava às 7 horas da manhã e ia até umas 8, 9 horas da manhã, que era só para orar. E haviam homens que participavam dessas reuniões. Outras se reúnem no sábado, algumas se reúnem dia de semana à noite, mas muitas SAF pelo Brasil têm esse momento de oração. A SAF hoje, ela tem uma amplitude do seu trabalho maior ainda, porque a igreja cresceu, o nosso país, as cidades cresceram, novas cidades foram formadas. Nós temos mais de 5.050 municípios no Brasil, e a SAF expandiu o seu trabalho. Nós temos o projeto ANA, que é um projeto de intercessão que nem o projeto Desperta dela. Nós temos os congressos sinodais, como esse ano a nossa SAF foi representada pela Rose no Congresso Sinodal. Nós temos os congressos das federações, nós temos as ofertas para os missionários, Natal Missionário. Nós temos, como esse mês é o mês da entrega, a nossa SAF vai entregar a sua oferta para o missionário albano e a sua família que trabalha na região da Ásia. Nós temos o incentivo para orar pelos nossos filhos, momentos de oficinas, treinamentos. Nós temos a nossa revista da SAF, que traz uma série de informações. Nós temos SAFs que começaram o trabalho de visitação e acolhimento em hospitais. Nós temos locais em que a SAF criou ambientes, casas para acolher pessoas que vão em hospitais para fazer tratamento, que não tem aonde ficar, que não tem aonde dormir, que não tem aonde comer, e essas casas acolhem pessoas crentes e não crentes para serem tratados ali. Hospitais de câncer, hospitais de traumatologia, hospitais do coração. No Brasil inteiro nós temos isso tudo, e são geralmente as mulheres que dão início. A SAF é aquela que tem um cuidado muitas vezes com o pastor da igreja e a sua família. Há poucos dias atrás eu assisti emocionado uma senhora bem idosa, e ainda falei com a minha esposa, a Rose: olha, eu tenho certeza de que essa mulher é aquela mulher da igreja que cuida dos pastores, porque na inauguração do novo templo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros,
O pastor comentou que ele comprou um terno novo, numa loja que tem um preço mais acessível, e que ele dividiu em 5 vezes, porque ele tinha mandado ele numa outra loja. Ele foi porque mandava, mas era muito caro, e ele não ia gastar o dinheiro com aquilo, porque era caro demais, ele não podia fazer aquilo. Na segunda-feira, aquela mulher chegou na igreja com um paletó novinho do reverendo Arivaldo, dessa loja que era mais cara. O negócio não é o mais caro, não é o mais caro. Não é isso que é o importante, mas é o cuidado. Lembra aqui na igreja de Cabo Frio? As pessoas sabiam e sabem que o pastor Luiz Carlos, lá há mais de 30 anos, gostava de comer bolo de banana. E constantemente, mulheres da igreja, sem alarde, sem publicidade, chegavam lá ou com um bolo inteiro, ou então com um pedaço generoso de bolo de banana do pastor Luiz Carlos. Né? Isso é uma característica da SAF. E a SAF, há quase 4 anos atrás, escolheu esse texto que nós acabamos de ler. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3, porém, o maior de todos é o amor. E eu queria falar nessa noite, como falei ontem à tarde, ontem pela manhã, sobre o seguinte tema: agora, pois, permanece. E o que permanece? É o nosso testemunho. O que permanece? É aquilo que nós ouvimos ou até vimos acontecer. O que permanece? É aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que nós não podemos abrir mão. E a primeira lição que nós aprendemos com uma mulher chamada Raabe. Raabe foi uma prostituta. Era uma mulher que não era benquista, não era bem vista, não era uma mulher em que você gostaria que seu esposo andasse ao lado dela, você não gostaria que os seus filhos andassem ao lado dela, mas exatamente esta mulher que todos nós recriminaríamos, essa mulher que para nós seria vista como uma pessoa impura, uma pessoa indigna, essa mulher se tornou um exemplo de fé na vida cristã. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 2. Eu vou ler aqui os textos, mas deixa a sua Bíblia aberta agora em Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Venceu o Pentateuco, começa Josué, porque ele é a continuação da história do povo de Israel chegando na terra prometida. Raabe, ela creu naquilo que ela ouviu falar sobre o povo de Israel. Ela acreditou, ela soube que é a verdade de que Deus, o Deus de Israel, era um grande Deus. E esse Deus estava com aquele povo, e ela sabia que aquele povo estava para entrar na sua nação, dominar a sua nação, e toda a sua nação ficou espantada e com medo. Em Josué capítulo 2, do versículo 1 ao 3, nós vamos ler assim: de Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espia, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entrar na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo 12 e versículo 13. Agora, pois, jurai-me e vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usarei para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. A história aqui é muito interessante, que Raabe acolhe aqueles homens, o rei manda questionar, ela diz: olha, esses homens foram embora, mas não tinham ido embora. Ela mente para proteger esses homens, mas ela faz um pedido:
Da mesma forma que eu fui misericordiosa com vocês, que eu protegi vocês, que eu cuidei de vocês, eu quero que vocês cuidem de mim, porque eu sei que vocês vão invadir a minha nação. E eu quero pedir a vocês que vocês não matem nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem minha irmã, minhas irmãs e nem a mim. Essa mulher, ela creu naquilo que ela ouviu falar sobre o povo de Israel. Aquela mulher creu que o Deus de Israel era um Deus tremendo, que era um Deus maravilhoso, que era um Deus forte e poderoso. E ela sabe que como o povo, então ouvindo história de que o povo de Israel estava por perto, que o povo de Israel estava andando por ali, e aquilo causou um temor muito grande neles. Então ela acolhe, ela protege, mas ela pede: preservem a nossa vida. Ao ler o capítulo 2, nós vamos ver que essa mulher, ela tomou uma atitude por aquilo que ouviu. As desbravadoras da evangelização, tanto na igreja primitiva quanto no Brasil, foram mulheres que comunicaram aquilo que ouviram, porque não tinham a Bíblia à sua mão. As mulheres da igreja primitiva, elas tinham conhecimento dos escritos do Antigo Testamento e vivenciaram aquilo que Jesus disse e vivenciaram posteriormente aquilo que os apóstolos ensinaram, mas elas não tinham a Bíblia toda na sua mão todos os dias. As mulheres que começaram a evangelizar no Brasil, nem todas tinham acesso à Bíblia. A Bíblia Sagrada em português era uma coisa extremamente rara. E nem todas as mulheres que estavam na igreja, como era na época do nosso país, quando o Sábio chegou, menos de 10% da nossa população sabia ler e escrever. Mas essas mulheres aprenderam, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ensinamento. E o que elas foram fazer? Pela fé, foram transmitir essa palavra, crendo que essa palavra era verdadeira, crendo que essa palavra era real. Nós precisamos reaprender a crer na palavra de Deus e de que o que está escrito nessa palavra é verdade e que essa palavra deve determinar o nosso comportamento na sociedade de hoje. A Bíblia não é um livro ultrapassado, é um livro vivo, cheio de poder, porque ela é revelação de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e do que está escrito é verdade e que deve determinar o nosso comportamento. Fazendo assim, nós seremos abençoados e abençoadores. Raabe foi abençoada porque creu naquilo que ouviu. Nós somos abençoados porque ouvimos e cremos na palavra de Deus, pela fé que temos em Jesus e fortificados pela sua palavra, assim como Raabe, seremos uma geração a viver pela fé, pois sem ela, sem a fé, é impossível agradar a Deus e ver o extraordinário de Deus. Assim como na época que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, assim como foi na época de Raabe, e será na nossa época e até a época que o Senhor Jesus voltar. Agora, pois, permanece a fé. Sem fé, nós não temos como conhecer a Deus. Mas há um outro exemplo. Abra a sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 26. Nós vamos falar sobre o que agora permanece a esperança. E a mulher que nós queremos destacar é Maria, da cidade de Betânia. Essa mulher, ela teve esperança na promessa do Senhor. Essa mulher teve fé, esperança no acolhimento, no cuidado do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 5, 6, que vai dizer assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os seus discípulos e disseram: por que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim
nem sempre me tens, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aquela mulher que tinha sido resgatada com o Senhor Jesus pelo seu perdão e pregação da palavra, ela tinha esperança de uma vida melhor com o Senhor Jesus, como Ele prometera. A esperança que muda, a esperança que transforma, a esperança que dá ânimo para uma nova realidade. Maria, da cidade de Betânia, era uma mulher que até encontrar-se com Jesus, ela não tinha esperança de uma vida melhor, ela não tinha esperança de uma vida mais tranquila, mas quando ela encontra Jesus, a sua vida é resgatada, e ela tem esperança, não a esperança do que pode ser, mas a esperança do que é, de que ela seria resgatada, e ela gasta de algo que era extremamente caro. Para vocês terem uma noção, esse perfume, já preguei aqui, outras pessoas já pregaram aqui sobre isso, seria mais ou menos como se ela ganhasse um salário mínimo por mês e reunisse dinheiro durante todo o ano para poder comprar esse pouquinho de perfume que havia ali. Ou seja, daria mais ou menos 19 mil reais. E ela pegou aqueles 19 mil reais, quebrou a vasilha e jogou sobre a cabeça o corpo de Jesus, lavou os seus pés com aquele perfume. Um precioso perfume, caríssimo. Ela teve esperança de que o seu Senhor haveria de redimir. É a esperança que nos leva a ir adiante. É a esperança que nos leva a alcançar as pessoas. É a esperança que nos leva a crer num Deus que cuida de nós em tudo que nós fazemos. É de um Deus que não nos abandona. Não é uma expectativa, uma possibilidade, é uma realidade. Há uma música da cantora evangélica Cassiane que diz assim, falando sobre o Evangelho de João: não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparados. Essa é a esperança que permanece na nossa vida. Não da que pode ser, não que talvez seja, mas daquela que é, porque é a plena verdade, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade de Deus, é a promessa de Deus, é a companhia de Deus, é a presença de Deus na nossa vida, é aquele onde nós podemos gastar tudo o que nós temos, não só financeiramente, como o nosso patrimônio, a nossa saúde, a nossa intelectualidade, o nosso tempo, porque nós não vamos estar perdendo. Nós sempre seremos abençoados e vencedores. Não é a esperança de que talvez venha a ser, quem sabe pode ser, é daquilo que é, porque a esperança está firmada naquele que é o nosso Salvador. A esperança está firmada naquele que se entregou por amor de nós. A esperança não está pautada na bondade do homem, naquilo que nós podemos fazer de bom, mas naquele que nos salvou. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele fala sobre o amor, quando ele fala sobre esse sentimento tão importante na nossa vida, e usa o exemplo do amor perfeito de Deus para conosco, ele vai dizer, agora, pois, permanecem a fé, precisamos da fé para crer na palavra de Deus, permanece a esperança, porque sem esperança nós não vamos ter expectativa nenhuma, e por último, o apóstolo Paulo diz, permanece o amor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25, nós vamos falar sobre Abigail. Quem foi Abigail? 1 Samuel 25. Abigail foi uma mulher que aprendeu a amar a si mesmo, a sua família, e esse amor fez com que ela tivesse prudência, renúncia e atitude de justiça. O amor verdadeiro, como diz a palavra do Senhor, lança fora todo medo. O amor verdadeiro é aquele que o apóstolo Paulo diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é aquele que muitas coisas vão acontecer, muita coisa passará, a ciência esfriará o coração de muitos, mas o amor vai permanecer.
porque o amor é o grande dom dado por Deus. O amor de todos isso, da fé, da esperança, o amor é o maior de todos, porque o amor transforma a nossa realidade. E Abigail, ela era casada com um homem chamado Nabal. E Davi, durante um tempo, esteve em contato com os homens de Nabal, protegeu esses homens do deserto, cuidou desses homens do deserto, não molestou eles, não explorou eles. E quando Davi precisou, Davi mandou mensageiros a Nabal pedindo a ele que acolhesse os seus homens. E Nabal riu da cara de Davi, debochou da cara de Davi e amaldiçoou Davi, dizendo que não ia. 1 Samuel, capítulo 25. Vamos ler agora o versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar ao nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles, ou seja, espalhou, foi grosseiro. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados, ou seja, explorados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere ver o que há de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Agora o versículo 25, 23 ao 25. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, ou seja, ela se ajoelhou e se prostrou. Lançou-se aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Nabal, seu esposo, hein? Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora versículo 28. Perdoa, 38. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. É interessante o que acontece aqui. Nabal era uma pessoa grossa, estúpida e ingrata. Davi protegeu os seus homens, e quando Davi precisa, ele não só nega, como bota os seus homens para correr e debocha de Davi. E Davi, que era um cara sanguinário, quando ele recebe essa informação, ele deixa o sangue subir, deixa a ira controlar a sua vida e diz: eu vou matar esse cara, porque ele é ingrato. Eu vou matar esse cara, porque ele se beneficiou de nós e agora não quer dar a mínima ajuda. Muitas das vezes, nós nos deixamos levar pela ira, e nós queremos responder na mesma medida com os outros, e isso gera desgraça. É muito interessante o que a Abigail vai fazer. A Abigail é informada, sabe da situação, então ela vai procurar Davi e vai dizer para Davi: meu rei, não se meta com meu marido, não faça nada com ele, porque meu marido é um estúpido, o meu marido é um ignorante, e ele vai sofrer as consequências da sua ignorância. Não se suje por causa do meu marido, não vale a pena. Não se arrisque por causa do meu marido, não perca forças por causa do meu marido, não se desgaste por causa do meu marido, não manche o seu nome por causa do meu marido, porque ele é uma pessoa estúpida. Deus cuidará do meu marido,
Deixe isso na mão de Deus. Deixe isso que Deus vai realizar. E no versículo de 8 vai dizer: passados 10 dias, o que acontece? Nabal morre. Nabal morre. Mas aquela mulher, Abigail, o amor que ela tinha no coração pela sua família, assim como Raabe demonstrou, que a preocupação de Raabe primeiro foi com a sua família, para depois com ela. Abigail se apresenta diante do rei e pede a ele: não faça isso. Deixe que Deus vai agir. O amor verdadeiro, ele renuncia aos seus direitos. O amor verdadeiro, ele faz com que nós nos preocupemos com os outros, não façam bobagem para não sofrer mais ainda na frente. O amor verdadeiro é aquele que acolhe, é aquele que perdoa, é aquele que traz paz. O amor verdadeiro é o amor que Deus deu para conosco. E como diz a palavra do Senhor, nós, sendo ainda pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, fomos salvos por Ele, fomos reconsiderados diante dEle. Meus queridos, é o amor que faz com que muitas mulheres, como nós tivemos aqui no nosso presbitério, lá no final dos anos 80, final, meio dos anos 80, quando a igreja presbiteriana de Cabo Frio tinha a congregação de Campo Redondo, e que a igreja se reunia de manhã na igreja de Cabo Frio, e as mulheres da SAF do Bíblia de Cabo Frio, como Dona Valdoméria, a Dona Maria Helena, a Maria José, que foi esposa do presbítero Cícero, Dona Mariazinha, esposa do presbítero Celso, e várias outras, a mãe do PC, esqueci o nome dela agora, Dona Alda, saíam das suas casas no domingo depois do almoço, pegando ônibus, que na época não tinha tanto quanto tem hoje, para ir para Campo Redondo, junto com as mulheres que lá vinham, sair pelas ruas, convidando as pessoas, visitando as pessoas que tinham ido na igreja, para depois, mais tarde, fazerem um culto, e depois elas irem de ônibus, andar lá de onde era a igreja até a estrada, para pegar o ônibus e ir para a igreja de Cabo Frio, para poder ter o culto também ali à noite. E isso não era uma vez no ano, era todo mês. Todo mês elas faziam isso. Vinham para o Jardim Canaã, iam para Arraial do Cabo, mulheres que tinham amor à palavra de Deus e que se dedicaram. E que durante a semana se encontravam para orar, que durante a semana se encontravam para pregar o Evangelho nos hospitais aqui de Cabo Frio, que iam visitar mulheres que estavam viúvas, mulheres que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, mulheres que se reuniam para fazer o culto do bebê, para poder assim evangelizar, que alcançaram muitas mulheres vizinhas da igreja, parentes de alguém da igreja que não eram crentes, e mulheres que evangelizaram mostrando o amor de Deus. E quando nós olhamos para trás, vamos ver que agora duas permanecem a fé, a esperança e o amor. E de tudo isso, o maior de todos é o amor. Porque sem o amor, nós não vamos ter como ter fé em Deus, nós não vamos ter como ter esperança em Deus. E Deus nos amou primeiro. A palavra de Deus ensina um texto tão conhecido, porque Deus amou o mundo, ou seja, a sua criação, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não venha a morrer, mas tenha a vida eterna. A morte física, nós a teremos. Que o corpo vai um dia falhar, o corpo um dia vai parar. A não ser que nós sejamos vivos na volta de Jesus. Aí, como Elias, aí como Enoque, nós não veremos a morte física, seremos arrebatados para a presença do Senhor. Mas fora isso, um dia nós vamos morrer. Essa morte, ela é inevitável, mas há uma morte muito pior, a morte eterna. A morte onde eu não vou ter mais a presença de Deus, onde eu não vou ter hipótese alguma o vislumbre de poder olhar para Jesus. A separação eterna de Deus, viver a vida eterna
nas mãos de Satanás, sofrendo, como diz a palavra do Senhor, aonde há choro e ranger de dentes. Mas para aqueles que crerem, aqueles que acreditaram, há a vida eterna com Jesus. O lar celestial, as ruas de ouro, o lugar onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É pela fé, a esperança e o amor. Que nós, como igreja presbiteriana aqui do presbitério de Cabo Frio, servos do Senhor em primeiro lugar, tenhamos isso vibrando em nosso coração. Nós sejamos gratos pelas mulheres que já foram, mas nós tenhamos a alegria de ser gratos pelas mulheres que hoje são, e que tenhamos a ousadia, assim como as mulheres que iniciaram o trabalho de evangelização do nosso país, de alcançar muitas outras, para ter outras que serão, e que juntas com vocês comunicarão o Evangelho do Senhor Jesus. Parabéns, mulheres presbiterianas, parabéns, mulheres da SAF, do Tangará, parabéns às mulheres servas do Senhor, aonde Deus chamar para servir, porque agora todos permanecem a fé, a esperança e o amor. E que desses três, o maior de todos é o amor.